Em meio aos ataques de Lula a Roberto Campos Neto, o Banco Central decide por unanimidade manter a taxa de juros. O presidente ficou impressionado com o alto nível de subsídios, dizem Tebet e Haddad. Eu sou Mano Ferreira. Eu sou Magno Caul. Curta, compartilhe, envie esse vídeo para seus amigos. Este é o Livrescast. Na véspera do Comitê de Política Monetária se reunir para decidir a nova taxa Selic, que foi mantida pelo Banco Central em 10,5%, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou fortemente o presidente do Banco Central, que ele costuma chamar de este cidadão. muito gentil, muito profissional. Afirmando que Roberto Campos Neto tem lado e não demonstra capacidade de autonomia, fecha aspas. Essas declarações foram vistas nos bastidores do governo e do mercado como uma tentativa de pressionar a autoridade monetária, ou seja, o Banco Central, diante da possibilidade de encerramento do ciclo de queda de juros, que chegou até 10,5% ao ano. Após as críticas do presidente, o dólar atingiu a máxima cotação no ano e encerrou os negócios a R$ 5,43, maior cotação desde 4 de janeiro do ano passado. Ou seja, desde da primeira semana de governo do presidente Lula, né? Os petistas tentam culpar fatores externos, tentam criar mil narrativas. Gleisi Hoffmann entrou com ação popular. Pra quê? Pra baixar o dólar? Contra o Roberto Campos Neto, querendo até... há quem fale até que o Roberto Campos Neto deveria ser preso por crime contra a pátria. Esse é o nível da retórica que os setores mais alucinados do PT começou a reproduzir. Foi o general Heleno que falou isso aí, o general Mourão, o general Pazuello, o capitão Jair Bolsonaro. Crime contra a pátria me lembra o general Newton Cruz, que falou isso aí, ameaçou prender todo mundo por crime contra a pátria. Para os jovens, o general Newton Cruz foi um dos generais mais linha dura da ditadura militar. Que tem uma famosa entrevista em que os repórteres estão fazendo uma pergunta, um deles fica meio puto com a resposta do general, para de gravar, e aí o general dá um chilique histórico que, enfim, é símbolo da incapacidade de tolerar a liberdade de imprensa no Brasil. Outra passagem histórica do general Newton Cruz foi durante a votação das diretas. A ditadura militar sitiou Brasília e o general Newton Cruz estava muito irritado com as mobilizações populares pelas diretas. Tem imagens dele, inclusive, dando pancada nos carros, porque tinha muito carro ali na rua, ele não queria aquele volume de carros na rua dele, aparentemente. General Newton Cruz, que depois encerrou sua carreira concorrendo com algum sucesso ao governo do estado do Rio de Janeiro, chegou ao segundo turno em 1998, perdeu para o Antony Garotinho. Ou seja, a doideira no Rio não é novidade. Não, a doideira do Rio é o padrão. Mas retomando o tema do Banco Central, uma coisa que me chamou a atenção, Magno, é que na reunião anterior tinha o grande destaque para todos os analistas tinha sido a divisão de votos entre os diretores do Comitê de Política Monetária indicados ainda no governo Bolsonaro, que permanecem no cargo, e os diretores indicados pelo governo Lula, porque na votação anterior a divisão tinha sido exatamente essa. Quem estava mais tempo no Banco Central, indicado pelo governo passado, votou por uma redução. Quem era indicado mais recente pelo governo Lula tinha votado por uma redução maior da taxa de juros. E era mais ou menos o padrão desde o início do governo Lula, né? Uma divisão quase sempre nessas bases, com um para um lado, um para o outro de vez em quando, mas essa base era mais ou menos mantida, né? Ou seja, após Lula voltar com seus ataques retóricos contra Roberto Campos Neto, os indicados pelo governo Lula no Banco Central mudaram de postura e passaram a votar. Mudaram de postura porque na votação anterior tinham votado
para que a taxa de juros fosse ainda menor do que era. E agora votaram por unanimidade pela manutenção da taxa de juros, ou seja, voltando atrás da postura que eles tinham adotado na reunião anterior por uma redução maior. Eu interpretei isso como um reconhecimento dos diretores indicados pelo próprio governo de que a situação das contas públicas está mais preocupante. E a gente consegue identificar que, apesar de parte dos votantes do Copom ter sido indicado por um governo e parte ter sido indicado por outro governo, há um alinhamento, né? Eles estavam quase sempre desalinhados a respeito da velocidade, mas não exatamente sobre a direção, né? A votação, por exemplo, na decisão anterior, caminhou todo mundo pela redução, só que a velocidade, havia divergência sobre a velocidade. Dessa vez, houve unanimidade também sobre a direção, e a direção era manter. Nesse ponto dos juros, é claro que o Lula politiza tudo, porque o Lula é um político. A gente não deveria se surpreender. E é por isso que a independência do Banco Central é importante, porque o Banco Central precisa ter uma cabeça um pouco mais fria para gerir a inflação, para gerir a taxa de juros. A gente precisa ter uma abordagem um pouco mais técnica, e aí é bom que haja uma certa distância, inclusive com a não coincidência de mandatos do presidente da República e do presidente do Banco Central. Traz um pouco também de civilidade à política brasileira, que faz com que tanto o presidente do Banco Central quanto o presidente da República tenham que lidar com, às vezes, divergências, mas não me parece haver uma discordância muito grande no Comitê de Política Monetária. Agora, uma coisa que a gente precisa chamar atenção sobre o Roberto Campos Neto nas últimas semanas é que ele tem sido relativamente imprudente, vamos dizer assim, sobre suas declarações, sobre sobre a sua interseção com a política. Não sei se é uma interseção exatamente. Ele foi jantar com o governador Tarcísio e deixou que saísse na imprensa que ele aceitaria um possível convite futuro para, no eventual governo Tarcísio, do ponto de vista nacional, ele virar ministro da Fazenda. Não é para ser assim, né? Não é para ser assim. A independência do Banco Central também serve para isso. E o presidente Campos Neto, no governo anterior, já tinha tido alguns casos, né, de confraternização, na minha visão, indevida com políticos, de ir votar com a camisa da seleção brasileira, de fazer esse tipo de encontro com políticos, de permitir, como você coloca muito bem, que saiam essas declarações na imprensa. Não é razoável, com todo respeito à distinção que Campos Neto deve ter na sua mente. Bob Fields III. Exato. Ao neto do grande Roberto Campos. A independência do Banco Central livra o Banco Central da interferência política, mas o Banco Central também precisa ser responsável pela própria independência e pela manutenção da própria independência. Se Campos Neto tivesse se reunido regularmente com Gleisi Hoffmann, acho que a gente estaria comentando aqui que o Banco Central deve manter sua independência e não se reunir com Gleisi Hoffmann. Se Campos Neto tivesse discursado em algum lugar ou deixado que saísse por colunas na imprensa que adoraria ser ministro da Fazenda de um governo de Fernando Haddad, acho que a gente também estaria fazendo o mesmo comentário. Então, é ruim para a imagem do Banco Central, é ruim para a imagem do presidente do Banco Central, pelo menos para quem, como nós, assiste do lado da sociedade civil, e é ruim para o debate a respeito da independência do Banco Central nós termos Campos Neto chegando perigosamente da linha da política. É para isso que a independência do Banco Central foi criada, para proteger o Banco Central da política, mas também proteger o Banco Central desse tipo de
conversa no debate público. A independência do Banco Central é para torná-lo mais técnico. E esse tipo de aproximação faz com que, com toda razão, se passe a questionar a independência do Banco Central. O ministro Campos Neto tem atuado, sem dúvida alguma, e a gente precisa ser justo. O ministro aí foi que ele tem status de um ato falho. Mas antigamente os presidentes do Banco Central tinham status de ministro, né? Campos Neto tem atuado, sem dúvida alguma, com independência. Vale lembrar, em todo esse debate sobre os juros, que o governo Lula afirma que juros altos prejudicam o governo e que Campos Neto atua para sabotar o governo aumentando os juros. Vale lembrar que Campos Neto aumentou severamente os juros às vésperas da eleição, prejudicando o então presidente Jair Bolsonaro. Então, é preciso que a gente não se perca na cortina de fumaça que o PT gosta de soltar pela sociedade. Porém, também é preciso que o presidente seja um pouco mais ciente dessa linha que deveria separá-lo da política. E o Copom tem tomado decisões difíceis, e aí desde antes do governo Lula. Imagine qual era a pressão sobre os membros do comitê que precisavam, segundo o próprio julgamento, aumentar juros às vésperas da eleição, em que um presidente disputa a reeleição e tem dificuldades. E conseguiram fazer a política que desejavam na proteção da inflação, né, na proteção do país contra a inflação, e a inflação tem dado bons sinais nos últimos meses, mas nós precisamos também prestar atenção na aproximação do presidente do Banco Central da política, e não só da política se aproximando do Banco Central, tentando influenciá-lo, porque isso é inevitável, né? A política sempre vai tentar criar essa área de influência que perdeu, né? Imagine que, por mais que os governos petistas não tenham tido um histórico de tamanha influência no Banco Central, Sabe que teve canetada no governo Dilma, né? Não, eu ia falar agora, a minha próxima fala seria: o governo Lula, em especial, teve uma relação razoavelmente... Vale lembrar para os mais jovens que uma das primeiras medidas do primeiro governo Lula, que surpreendeu as expectativas de todos os observadores políticos, foi a indicação do então recém-eleito deputado federal pelo PSDB, Henrique Meirelles, como presidente do Banco Central, e o Lula chamou o Meirelles e o Meirelles manteve um trabalho ortodoxo. É até engraçado pensar que as pessoas que nasceram quando isso estava acontecendo hoje já são adultas. Mas é verdade. A gente fala da tentativa da política de influenciar o Banco Central, mas o Lula teve a oportunidade de indicar quem ele quisesse para a presidência do Banco Central e, muito acertadamente, fez uma política no primeiro governo muito austera, colocou o Henrique Meirelles no Banco Central, fez o maior superávit da história do Brasil, recuperou alguns problemas que a economia apresentou no ano de 2002, mas é claro que a política se ressente dessa perda de influência sobre o Banco Central. Ou seja, eu acho que tem alguns pontos interessantes aí, né? O primeiro é uma constatação: Lula 3 é muito mais à esquerda do que Lula 1. Sim. O Lula de 2022 está bem à esquerda do Lula de 2002. Porque o Lula de 2022 é muito mais poderoso do que o Lula de 2002, né? Apesar de ter vencido com uma margem muito pequena e muito menor do que venceu em 2002, Lula de 2022 é um mito, né? Pegando emprestado o apelido do seu principal adversário, o Lula de 2002 era um humano que precisava fazer alianças doloridas para o PT para se viabilizar a presidência. Lula de 2022 foi quase que arrastado para uma, entre muitas aspas, frente ampla, para conseguir ganhar de um presidente desgastadíssimo que passou 4 anos falando besteira, que foi Jair Bolsonaro. Mesmo assim, Lula se comporta como alguém que venceu no primeiro turno com o pé nas costas. Como venceu sobre ele
o aniversariante da semana, Fernando Henrique Cardoso, 2 vezes, que venceu 94 e 98, com o pé nas costas, ganhou do Lula 2 vezes no primeiro turno, e Lula se comporta em 2024 como se tivesse tido uma vitória desse tamanho, né? E não teve. Tem muita dificuldade no Congresso, tem muita dificuldade na sociedade, mas parece em negação. Negação que devagar parece diminuir a respeito de alguns temas, que é, inclusive, o nosso próximo tema, já dando um gancho aqui. Quando a gente fala das contas públicas, parece que, devagarzinho, algum senso de realidade vem sido incutido ali no governo, né? Boa. Eu só não queria deixar essa oportunidade passar, dado que a independência do Banco Central sempre foi uma pauta muito importante para nós, para negritar um ponto que você já trouxe, que é uma lamentação sobre a nossa dificuldade republicana de fortalecer as instituições, né? Porque é a primeira vez que, enfim, a autonomia do Banco Central foi aprovada recentemente, né? A gente está no primeiro mandato de um presidente do Banco Central autônomo. E aí, no seu primeiro teste de ter essa não interseção, né, total entre mandatos, a gente está vendo o presidente da República investir na narrativa que trata o presidente do Banco Central autônomo como um bode expiatório e, por sua vez, no lugar de se manter distante e isolar, ignorar a narrativa política, que é o grande objetivo dessa instituição, a autonomia do Banco Central, o Campos Neto tem sido seduzido pela narrativa política, né? Então... eu imagino que a política seduza, que o governador Tarcísio seja um ótimo companheiro de jantar, mas nada interessa mais ao PT do que o Campos Neto tomar esse tipo de atitude, porque aí o campo tá aberto, né? Não é que o PT, assim, o Campos Neto poderia ser o mais republicano possível, ele podia nunca mais atender um telefonema de um político que a Glaze não ia mudar de ideia. Eu acho que a gente precisa deixar isso bem claro. A narrativa seria a mesma. Exato. Continuaria no lugar do bode expiatório. Não há retidão que faria com que o PT mudasse de ideia. Agora, você pode diminuir os fatos na mão deles, né? E esse tipo de atitude, esse tipo de notícia faz com que o lado do PT se fortaleça e aumente o seu apelo, né? Se não há nenhum motivo para desconfiança, a Glaze não mudaria de ideia, mas a narrativa iria do Boulos à Glaze. Se Campos Neto continua a dar motivo, mais gente se une ao lado de Boulos e Glaze e esse bloco fica um pouco maior. Eu acho que nesse tempo em que esteve à frente do Banco Central, Campos Neto tem inúmeras entregas para o Brasil. Talvez a maior seja o Pix, né? Uma ideia que não apenas é inovadora, modernizadora, mas que traz benefícios diretos para a população. E muito poucas vezes um presidente do Banco Central consegue explicar a sua entrega tão facilmente para a pessoa da feira aqui do lado, como alguém que colocou o Pix para rodar, né? Talvez nesse nível de chegar no cotidiano do brasileiro, a última vez que o Banco Central foi tão influente foi com a emissão do real. Exato. Você chega pode no falar... bolso de todo Não, mundo. o Meirelles pode falar, tipo, vocês não fazem ideia do risco que a gente correu de inflação, da crise que nós... das crises que nós evitamos ali nos primeiros anos do governo Lula. Muita gente pode falar, o pessoal que estava no Banco Central no início dos anos 90, em que a emissão de moeda era absolutamente descontrolada, corta zero, podem falar muito de muitas loucuras que apareceram ali. O Pércio, que é conselheiro acadêmico do Livres, foi presidente do Banco Central, mas ter uma entrega de um produto, o Pix é muito difícil de ser batido. A independência de Campos Neto pode ser exemplificada com as vezes que os juros foram aumentados, que se ignorou completamente o interesse do governo, o período eleitoral, mas é preciso que ele
se mantenha distante da política para que a política se mantenha distante dele. Ele precisa de uma blindagem. Eu entendo que se produz também blindagem com o relacionamento político, mas não acredito que é o que ele precise nesse momento. Muito bom. Agora, vamos recuperar aquele gancho que você trouxe para falar do nosso segundo tema dessa semana, que é a discussão entre Lula, Tebet e Haddad. Lula participou da reunião da Junta de Execução Orçamentária, onde foi apresentado dados do orçamento público pelos seus ministros da área econômica, discutindo com isso, sinalizando que poderia discutir medidas para além das medidas de ampliação da arrecadação, medidas de corte de gastos ou de redução do ritmo de crescimento de gastos, pelo menos. E a grande notícia é que, ao sair da reunião, segundo os depoimentos de Simone Tebet e Fernando Haddad, Lula estava surpreso, Magno. Negativamente surpreso, né? Com o nível de subsídios da economia brasileira, o volume de subsídios, o tamanho dos subsídios em relação ao PIB. Eu estaria um pouco mais satisfeito com a surpresa dele se ele fosse um economista recém-chegado ao Brasil e não um presidente da República em seu terceiro mandato, que teve 2 mandatos vencidos aí por Dilma Rousseff, que é do seu partido, durante os quais o volume de subsídios na economia aumentou significativamente e que o ministro da Fazenda era o seu próprio ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Então, surpreso não deveria ser a resposta, não deveria ser a sensação que o Lula sentiu nessa reunião, porém, eu não vou deixar o ótimo, que seria o Lula dizer, óbvio que eu sei, inclusive, fomos nós que colocamos isso aqui, foi um erro, e nós vamos retirar, ser inimigo do bom. E o bom é, nossa, é verdade, tem tanto subsídio assim, que loucura. Isso, eu não vou deixar o ótimo ser inimigo do bom. Então eu tô satisfeito que haja, por parte do governo, a disposição de comentar, ao menos, esse assunto publicamente. Porque a gente sabe que isso aqui não é surpresa, que ele não descobriu agora, mas que eles tenham decidido falar sobre isso publicamente, eu acho que é uma boa novidade. E para dar números a esse escândalo e a essa surpresa, nós estamos falando que há hoje no Brasil 519 bilhões de reais em renúncias fiscais. Segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o Lula ficou, abre aspas, extremamente mal impressionado, fecha aspas, porque esse nível de subsídios corresponde a quase 6% do PIB nacional. O que é impressionante é que esse valor foi quase dobrado ao longo dos governos do PT. Exato. É por isso que eu desconfio da surpresa. É um tema... Primeiro, assim, né? 6% do PIB, se não me engano, é mais do que educação. É mais do que o percentual do investimento brasileiro em educação em relação ao PIB. Então, a gente claramente tem problemas. É claro também que esses 519 bilhões em renúncias fiscais observados em 2023 não se tornariam necessariamente arrecadação, porque muitas dessas atividades poderiam simplesmente não existir se fossem tributadas. Agora, me parece que é uma escolha do presidente Lula, dos governos do PT e dos últimos governos do Brasil, e aí desde a redemocratização, de adotar uma política de subsídios, uma política de renúncia fiscal. E eu não tenho nenhum problema com o governo renunciar à taxação, abrir mão de arrecadar e deixar com que a iniciativa privada possa reter os seus próprios ganhos, usar os seus ganhos para o investimento, o desenvolvimento da sua atividade ou mesmo realizar em lucro. Porém, as renúncias fiscais, em geral, são feitas de modo discriminatório, ou seja, raramente são feitas
across the board, como eles dizem em inglês, né? Raramente são oferecidas a todos os players do mercado. Até porque se assim fossem, seriam redução da carga tributária. Exato, seria uma redução da carga tributária e deixaria todo mundo em capacidade de competição e faria com que o lobby que viabiliza esses incentivos, essas renúncias, fosse inútil. Em geral, as empresas, os setores mais bem conectados, obtêm renúncias fiscais. Um grande exemplo que a gente teve há poucos meses, e vale fazer justiça ao ministro Haddad, que estava quase que sozinho brigando contra isso, foram os 17 setores que tiveram os seus incentivos renovados recentemente. Além disso, também é a renovação lá do famoso PERSE, que é um programa emergencial de recuperação do setor de eventos. E a gente sabe que estamos em 2024, a pandemia acabou há pelo menos 2 anos, o setor de eventos está bombando. Eu já fui em pelo menos uns 10 shows desde que a pandemia acabou, os ingressos estão caríssimos. E, olha, tem outros setores que também estão sofrendo e que não têm o poder dos setores do setor de eventos e que não está recebendo isso. Então é claro que os 17 setores beneficiados lá pela redução da carga sobre a folha de pagamento, que não tem problema de reduzirmos a carga tributária sobre a folha de pagamento, mas por que 17 setores e não 27, 37, 97? Não, e temos que lembrar que boa parte desses encargos vão para pagar a Previdência. Também tem isso. Então, né, se a gente quer tirar o custo de um lugar, é preciso cobrir o rombo da Previdência de alguma forma. Então, O Brasil é tão curioso que obriga os liberais a fazerem uma série de ressalvas a respeito de situações em que o governo abre mão de arrecadação. Mas por que isso? Porque o orçamento não tem espaço. A gente não está abrindo mão de coisas que o governo ia gastar e não vai gastar. E eu acho que tem um ponto importante também, Magno, da gente esclarecer o pessoal, de que liberal, no fim das contas, nós liberais, queremos reduzir o poder do Estado. E quando o Estado tem o poder de reduzir para um sem reduzir para outro, na prática, ele está escolhendo quem ganha e quem perde a competição. Então, subsídios setoriais, apesar de, por um lado, poderem representar redução de receita do governo, não representam redução de poder do governo. Exatamente. Porque o governo, com isso, muda inclusive os incentivos da economia, porque se torna mais lucrativo, no lugar de prestar o melhor serviço possível para o seu cliente, se torna mais lucrativo para vários setores econômicos se moverem para prestarem os melhores serviços para Brasília, em busca de benefícios que garantam quem vai ser o vencedor da corrida. Ou seja, subsídio setorial distorce completamente o funcionamento de uma economia livre. Por isso que não se trata de redução de imposto de fato. Redução de imposto de fato, primeiro, tem que ser precedido de corte de gasto por parte do governo, porque senão o rombo da arrecadação vai ser coberto de outra forma, e a pior das formas é a inflação, que é um imposto transparente, não transparente, é um imposto invisível. O contrário de transparente. Exatamente, é um imposto invisível, porque rouba o seu poder de compra sem que você sequer perceba, você sequer sabe em quanto estão roubando o seu dinheiro, o quanto estão fazendo o seu poder de compra derreter no seu bolso. Ou seja, é preciso, é fundamental que o governo tenha as contas fechadas, que as contas o governo consiga pagar as suas contas. Do contrário, a gente está falando ou do aumento da dívida ou do aumento da inflação, que rouba o seu poder de compra. Então, no fim das contas, não tem mágica. Por isso que a redução não pode ser setorial. A redução tem que ser, primeiro, cortar gasto, para depois podermos falar de redução da carga tributária de uma forma ampla e transversal na economia, para que não seja um escolhido amigo do rei pagando menos imposto, seja o cidadão de forma ampla pagando menos imposto. Por que a redução setorial é prejudicial? Pense que quando a gente vai sair de casa para se divertir,
a gente tem a opção de gastar o nosso tempo e o nosso dinheiro em vários setores, né? Você pode ir para um show, você pode ir para um bar, você pode ir para um restaurante, você pode ir para o cinema, você pode fazer algumas coisas. Se você pensa que 3 desses setores obtiveram a redução nos seus impostos e 3 desses setores não tiveram, 3 desses setores podem cortar preços e se tornarem mais atrativos para você. 3 desses setores não podem cortar preços e se tornar mais atrativos. É claro que algum está levando vantagem sobre o outro, né? Então, quando a gente fala, não, o setor X obteve um benefício, é importante da gente pensar que o setor X, mesmo que o setor inteiro, que todas as empresas desse setor obtenham o mesmo benefício, o mercado está sendo desequilibrado porque esse setor é uma das suas opções na hora de consumir. Você pode simplesmente consumir ou não desse setor inteiro. E se um setor se torna mais atrativo, mais barato, em detrimento de outro, você claramente está beneficiando um em relação ao outro. Então, é necessário que a gente discuta os subsídios, é necessário que a gente discuta os resultados desses subsídios para a sociedade brasileira, e aí vale retomar a discussão que o ministro Haddad levantou à época da desoneração dos 17 setores, dizendo que o impacto dessa desoneração no emprego é mínimo, se não zero, né? Os defensores da desoneração, que foram muitos, inclusive o veto do presidente Lula foi derrubado no Congresso Nacional, se justificavam na geração de empregos, quando, na verdade, o impacto foi baixíssimo. Diversos estudos, um deles, inclusive, feito pelo IPEA, sob o comando do professor Adolfo Saxida. Exato, que foi secretário do Ministério da Economia, comandado pelo Paulo Guedes, depois foi ministro do governo Bolsonaro, funcionário de carreira do IPEA, ele comandou um estudo que mostra que o impacto sobre o emprego é zero, e o próprio ministro Haddad, então de uma outra linha política completamente diferente, retomou esses números para dizer que a manutenção desses benefícios, que custam bastante para o Brasil, para a sociedade brasileira, era injustificada. O Congresso derrubou, é claro que ninguém quer ficar... Esses 17 setores são muito poderosos economicamente e politicamente. Um deles é o das comunicações, então vocês sabem, imaginem aí o quão poderoso para os políticos é o setor da comunicação. Mas nós precisamos ter essa conversa. E por que nós precisamos ter essa conversa? É bom a gente retomar a discussão lá atrás dos impostos sobre os combustíveis e os governadores, né? Muita gente defendia a redução dos impostos sobre os combustíveis. Bom, eu adoraria que todos os impostos fossem reduzidos, mas à época a gente já dizia que os estados estão com as contas absolutamente enforcadas. As contas dos estados ou não estão fechando ou estão fechando ali na linha da borda. O que aconteceu? O governo federal, à época comandado por Jair Bolsonaro, fez um movimento para que os governadores renunciassem a algumas receitas, apostando que, os preços cairiam e beneficiariam politicamente o presidente de então, e 2, que os governadores depois não teriam coragem de aumentar os impostos novamente. É claro que os governadores tiveram coragem de aumentar os impostos novamente, porque as contas dos estados não estavam fechando. E o mesmo acontece com o governo federal. É claro que o governo federal tem outros instrumentos para se defender da falta de dinheiro, para conseguir seguir pagando as suas contas, que os governos estaduais não têm. Vocês devem se lembrar, muitos de vocês moram em estados em que os governos estaduais deixaram de pagar salários de servidores, deixaram de pagar polícia, deixaram de pagar seus aposentados porque ficaram sem dinheiro. O governo federal, é claro, tem uma margem muito maior para se defender disso, mas o governo federal se financia com dívida. O ministro Haddad, preocupado com isso, levantou os custos e o quanto isso traz um desequilíbrio para as contas do governo federal. De novo, nós adoramos redução de impostos, é para isso que a gente está aqui, é por isso que a gente trabalha, mas antes de tudo, a gente precisa de um plano para cortar gastos. Se não cortar gastos, a redução de impostos vira dívida. Então, nós
transferimos o imposto que nós deveríamos pagar para que nossos filhos e nossos netos paguem por eles no futuro. Então, é bom que tenha ministros, no caso o ministro Haddad, ministra Tebet, falando a verdade para o presidente. É bom que haja a possibilidade de ministros falarem sobre esse tema publicamente e trazerem essa tensão que ocorre dentro do próprio governo para a sociedade. Há uma disputa política acontecendo nesse momento no governo, acho que não é segredo para ninguém, a respeito de quem deseja ter uma postura um pouco mais responsável na economia e quem deseja gastar adoidado. Nós sempre estaremos do lado da responsabilidade no governo Lula, no governo Bolsonaro, no governo de quem for. Então é necessário que esse debate chegue à sociedade. Quem vive nas entranhas da política, nos bastidores da política, conhece como está essa disputa já há muito tempo, desde o governo Bolsonaro. A gente tinha, por um lado, o time do ministro Guedes, o time dos ministros palacianos, comandados pelos generais que Bolsonaro colocou por lá, que desejavam gastar. Além de Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, general Heleno, enfim. Havia também no governo Bolsonaro essa divisão, e no governo Lula há claramente o lado do ministro Haddad, da ministra Tebet, e o lado do ministro Rui Costa, entre outros, que desejam gastar um pouco mais. A gente vem acompanhando esse tema há muito tempo. O Livres tem um projeto de monitoramento dos gastos públicos, de revisão dos gastos, de melhor eficiência nos gastos públicos. Você pode encontrar mais informações sobre esses projetos em eusoulivres.org/gastos públicos. E saudamos a chegada desse tema ao nível ministerial, porque é um tema que é muito caro a nós e que nós gostaríamos de conversar muito mais sobre eles e gostaríamos de ver o presidente e os ministros conversando um pouco mais sobre ele. Inclusive, a respeito desse assunto, temos uma participação agora muito especial do conselheiro acadêmico do Livres, Samuel Pessoa. Um tema que tem sido muito tratado é o aumento dos subsídios. Eles cresceram muito nos últimos 20 anos. E, no meu entender, esse crescimento dos subsídios, principalmente na forma de algum tipo de desoneração, isenção de pagamento de impostos, que ocorreu nos últimos 20 anos, ele pode ser, grosso modo, caracterizado em duas parcelas, dois momentos. Houve um primeiro momento que coincide com a passagem do ministro Guido Mantega no Ministério da Fazenda, um longo período, que vai de 2006 até 2014, que está associado, no meu entender, a uma virada ideológica que houve no governo petista, entre os 3 primeiros anos do primeiro mandato do presidente Lula, quando o ministro era Antônio Palocci, e o período subsequente, que pega o último ano do primeiro mandato do presidente Lula, todo o segundo mandato e o primeiro mandato da presidente Dilma. Houve uma certa virada nacionalista, um ensaio nacional desenvolvimentista, que a gente pode dizer uma tentativa de construção de um capitalismo de Estado. O capitalismo de Estado é aquele em que o setor público lidera e condiciona, indica, intermedia toda a poupança nacional, como que ela é aplicada, cria mecanismos para uma parte grande da poupança nacional passar pelo setor público e ele estimula a alocação. E o instrumento clássico de política econômica é o subsídio, para estimular que a alocação seja naquelas políticas públicas, naqueles setores que o formulador de política econômica acredita que é o mais relevante para gerar uma aceleração da taxa de crescimento. O capitalismo de Estado é algo que a gente conhece bem do período varguista e do interregno democrático, e também do período da ditadura militar, e que é um tipo de política econômica que tem muitos adeptos no Brasil, à esquerda e à direita. Então, acho que uma primeira onda de elevação dos subsídios está associada a essa ideologia. A gente sabe que ela deu com os burros na água. Esse experimento intervencionista petista culminou na maior crise da nossa história. E eu acho que a primeira elevação maior, com relação àqueles valores mais baixos de subsídios que vigoravam no período que eu chamei de Malossi, os 8 anos do presidente Fernando Henrique Cardoso e os 3 primeiros anos do primeiro mandato do presidente Lula, quando a gente tinha Pedro Malan na Fazenda e depois Antônio Palocci, tem uma componente ideológica, então, nessa elevação dos subsídios. Já o que ocorreu, em seguida, está mais associado, no meu entender, ao enfraquecimento da presidência da República, ficou muito claro no segundo mandato da presidente Dilma, e no fato da gente eleger presidentes, vale para Dilma, mas vale também para Bolsonaro, que terceirizaram uma boa parte das atribuições da presidência da República. Nós eram presidentes que não tinham muito apetite, principalmente Bolsonaro, não tinha nenhum apetite para a lida da política do dia a dia, e terceirizou para o Congresso Nacional
um monte de ações, abdicou de exercer as prerrogativas da presidência da República. Os primeiros 2 anos nem tinha uma base no Congresso, teve que reconstruir essa base posteriormente. E aí, quando o país fica meio acéfalo, quando a presidência da República não exerce o seu poder de centralização e de rumo, as forças centrífugas do Congresso, elas atuam. E aí o Congresso tem representação dos grupos de pressão. O sistema político brasileiro ele é muito pouco imune à lógica da ação coletiva. Pequenos grupos de pressão organizados têm muita facilidade de colocar o seu interesse na legislação, contra o interesse difuso e o comportamento agregado e o desempenho de longo prazo da economia. E quando você tem um presidente que abdica das suas funções, no Congresso, os grupos de pressão nadam de braçada. E eu acho que isso explica a segunda pernada de elevação dos subsídios. Uma vez que você criou as políticas públicas desses subsídios, o setor produtivo se organiza e se adapta a ele, e reverter é muito difícil. Em geral, essa retirada de subsídios requer alguma regra de transição, mas eu espero que o presidente Lula exerça a sua liderança com a boa gestão do ministro Fernando Haddad e a gente caminhe na direção de cada vez mais reduzir esses subsídios e caminhar para uma estrutura tributária mais justa, equânime, que trate os iguais de forma igual. Essa foi a contribuição do conselheiro acadêmico do Livre, Samuel Pessoa, sempre impressionante no seu didatismo. Muito claro. Até eu entendo economia com o Samuel. Mas um ponto que eu acho muito interessante nessa discussão é que quando a gente fala abstratamente que há 519 bilhões ou 6% do PIB em benefícios setoriais, renúncias fiscais, todo mundo ficou horrorizado. Mas sempre que a discussão vira específica, aí é difícil achar quem banque a briga para, de fato, cortar o subsídio. Não, o Bolsa Família clássico, aquele Bolsa Família dos primeiros governos do PT, governo Temer e até a pandemia no governo Bolsonaro, custava menos de 0,5% do PIB. Então, o Bolsa Família, que revolucionou o combate à fome no Brasil, que virou case de estudo internacional, que conseguia tirar brasileiros da pobreza a um custo baixíssimo, custava muitas vezes menos do que o Bolsa Empresário que a gente disponibiliza por aí. Então, nós precisamos fazer esse tipo de reflexão. Sempre quando esse assunto aparece, e a gente tem discutido muito o custo dos benefícios aos empresários brasileiros no contexto da taxa das blusinhas, né? A gente precisa conversar sobre o custo de cada emprego incentivado no Brasil. É claro que a geração de emprego é importante, é claro que termos brasileiros empregados é desejável, é claro que os nossos empresários, às vezes, competem em situações dificílimas devido aos inúmeros déficits que o Brasil apresenta em infraestrutura, em estrutura fiscal, mas a gente precisa ter essa discussão. Não pode ser o lucro privatizado e os custos de gerar esse lucro socializado em todas as sociedades. Jogando a real, em outras palavras, se a gente pegasse o que gasta com a Zona Franca de Manaus, botasse no helicóptero e saísse jogando dinheiro em cima da Amazônia, seria mais eficiente. Exatamente. Do que a Zona Franca de Manaus. A gente quer levar desenvolvimento para a região amazônica? Quer. A Zona Franca de Manaus tem 50 anos. O que aconteceu nesses 50 anos? Vamos fazer uma análise. Valeu a pena? Custa muito caro. Valeu a pena fazer isso? É impossível fazer essa análise hoje, porque a Zona Franca de Manaus criou o seu próprio grupo de interesse que faz com que essa política hoje seja intocável. O Brasil acabou de fazer uma reforma tributária, ou está em meio a uma reforma tributária. E preserva a Zona Franca de Manaus. E resiste a ter outras zonas parecidas, resiste a baixar a tributação para o Brasil como um todo, porque os benefícios da Zona Franca são constitucionalizados. Ou seja, a gente concede um benefício e depois engessa aquilo, e 50 anos depois a gente não consegue discutir. Mas temos o carro 0 km mais viajado do mundo. Exatamente. As motos mais viajadas do mundo, porque, obviamente, elas só vão na Zona Franca de Manaus para serem montadas e aí voltam para cá. Né? Saem, as peças vêm da China, vêm de São Paulo, vêm de outras regiões, vão para lá, para longe do mercado consumidor, e aí depois, no momento que a gente está falando aí de reduzir a pegada de carbono
do transporte, da produção como um todo, é um péssimo exemplo que a gente dá por aí. Né? Pois é. Agora, bons exemplos nós tivemos essa semana nas atividades que o Livres desenvolveu. A semana começou com a Marcha da Maconha em defesa do PL da cannabis medicinal. Estiveram lá vários líderes livres, como Gariano Kachek, Kaique Lazzarini, Samantha Teixeira, líderes livres aqui em São Paulo, que participaram conosco da Marcha da Maconha na Avenida Paulista. Você esteve lá, né, Marcos? Também estive lá. Fomos lá mais uma vez levando a palavra de defesa do PL 399 de 2015, a PL que tramitou com muito barulho pelas comissões durante o governo Bolsonaro, passou com muito custo, o governo fez muita força à época para que fosse derrotado nas comissões. A gente teve um grande empenho de alguns associados do Livres, com muito destaque, o Daniel Coelho, então deputado por Pernambuco, que fez um depoimento muito legal a respeito do uso da cannabis para fins medicinais feitos pela sua família, pela sua esposa. E fomos lá conversar com as pessoas que foram... Sua esposa que veio a falecer. Veio a falecer, fazia um tratamento contra o câncer, fez durante alguns anos um tratamento, veio a falecer posteriormente. Conversamos com muita gente, distribuímos muitos panfletos, há muitas organizações. Acho que a gente pode trazer um testemunho. Quando você acompanha a marcha pela televisão, o que você vê é o baseadão inflável passando por lá. Mas é importante a gente dizer também que havia lá inúmeras organizações de mães e pais de crianças que fazem uso da cannabis medicinal, associações de pacientes que fazem uso da cannabis medicinal. Pacientes de epilepsia, de exato, de uma série de doenças graves. Então, não é só a representação pela cannabis de uso adulto que está na marcha. A marcha também tem esse perfil de congregar associações, instituições, pais e mães, pacientes que também vão lá e demonstram o seu apoio a um tema que hoje é muito mais facilmente debatido, mas que a marcha está na sua 17ª, essa foi a 16ª edição, mas que há 10 anos atrás a gente tinha a marcha sendo dispersa pela polícia, na porrada. É verdade. Então, é importante que as pessoas que não estão em São Paulo e que não têm a possibilidade de ir lá saibam do que se trata, que não se trata só de um momento para as pessoas fumarem maconha na Avenida Paulista com proteção policial, mas que também acontece ali uma manifestação em favor de uma mudança de política pública por pessoas absolutamente caretas que estão ali em defesa de um medicamento. Um parêntese muito aleatório é que o Reinaldo Azevedo era um grande defensor da polícia batendo nas pessoas que estavam na Marcha da Maconha. Por apologia ao crime. Mas... a gente teve, e eu lembro disso muito bem, na mesma semana, o Reinaldo Azevedo participando de uma conferência a respeito da liberdade de expressão. À época era o governo Lula, então ele, que era um oposicionista, imagine você, Reinaldo Azevedo já foi um oposicionista ao governo do PT, e ele defendia a liberdade de expressão contra as ações antidemocráticas feitas pelo governo do PT, mas, ao mesmo tempo, ele gostaria de prender os manifestantes da Marcha da Maconha por apologia ao crime. Para vocês verem como em 10, 15 anos muita coisa muda no Brasil. O mundo gira, o mundo é uma bola, e nesta bola tivemos muita intensidade essa semana com várias atividades a respeito do Caderno de Políticas Públicas do Livres. Em Caruaru, nosso líder livre, Jefferson Teppo, encontrou-se com o prefeito Rodrigo Pinheiro e o prefeito recebeu, o Teppo recebeu o caderno, várias propostas. Sabe que em Caruaru houve recentemente a sanção por parte do prefeito Rodrigo Pinheiro da Lei de Liberdade Econômica, e ele também está assumindo o compromisso de fazer avançarem outras propostas presentes no caderno. Mas você esteve em Santa Catarina em vários eventos de divulgação do caderno. Santa Catarina. A gente, em Caruaru é um caso bem específico, né?
A gente já estava lá em atividade pela Lei de Liberdade Econômica, na Feira de Caruaru, há 3 anos. Passamos lá pela feira com adesivos para que os vendedores da feira colocassem em suas barracas que eram favoráveis à Lei de Liberdade Econômica. Os adesivos desapareceram muito rapidamente. O prefeito... No melhor sentido, porque todos queriam... Todos queriam, desapareceram no melhor dos sentidos. Eles saíram das barracas e iam atrás da gente pegar o adesivo. E o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, que à época tinha acabado de assumir o mandato... Ele foi eleito como vice da Raquel Lira, que renunciou ao mandato para ser candidato ao governo de Pernambuco. Exatamente, nos recebeu, se comprometeu a tocar a pauta, inclusive agora ela foi assinada. E eu estive junto com o Rafael, nosso colega aqui, em Santa Catarina. Visitamos alguns dos líderes livres lá do estado. Passamos bastante tempo com o Lucas Gotardo, que é vereador em Balneário Camboriú e pré-candidato a prefeito. O André Vec, prefeito de Brusque. E com o Crislan, que é vereador em São José. Também visitamos alguns pré-candidatos a prefeituras da zona metropolitana de Florianópolis. Conversamos com algumas chapas de vereadores, muitos pré-candidatos à vereança nas cidades que a gente visitou. Tivemos também na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, fomos recebidos lá pelo deputado Matheus Cadorim. E estivemos em Santa Catarina falando com o Lucas Gotardo, que é vereador mais votado de Balneário Camboriú e pré-candidato a prefeito. Tivemos com o André Vec, prefeito de Brusque, líder livres também. Com o Crislan, que é vereador em São José. Tivemos com chapas de vereadores dessas cidades. Olá pessoal, aqui é o Magno e eu e Mano, a gente já estava no final da discussão no episódio de hoje, quando a nossa única câmera, simplesmente parou. Obrigado por você chegar até o final desse episódio. Você não perdeu muito, porque eu e Mano já estávamos no final do episódio, e se você quiser nos ajudar a ter mais de uma câmera e evitar que incidentes assim aconteçam, clique no nosso site eusoulivres.org, procure lá como se associar ou como fazer uma doação para manter o trabalho do Livres vivo. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.